Olá a todos, sempre bem-vindos ao nosso canal WBC. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que todo mundo poderia conhecer, mas não tem esse alcance. Nós vamos falar da história do custo do dinheiro no Brasil e nos juros, que remonta a algo que a gente não conhece. Carlos, mais uma vez é bom tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos criar um assunto disruptivo para falar da atualidade, mas vamos para remissivos seculares, né? Como é que é a história do custo do dinheiro do Brasil, dos juros, e isso é uma coisa da criação do mundo moderno? De onde vem isso aí, Carlos? Na verdade, não. A gente acha que sim. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui mais uma vez. Quando a gente fala de juros, há 4.000 anos já se falava disso. 4.000 anos? Que é isso? Antes de Cristo, os Sumérios já se falava de juros, já tinham cobrança de juros. Na Grécia Antiga já se falava de juros. Tem tratados de Aristóteles falando mal dos juros, dizendo que os juros é um problema. Que legal. E aí vamos voltar mais ainda. Há 5.000 anos atrás, na Babilônia, já se tem registro de que há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos antes de Cristo, eles tinham nota fiscal, duplicata, calção, juros simples, juros compostos. Então, são coisas que há muitos anos existem, que o ser humano, desde que ele saiu do escambo, desde que ele percebeu que só trocar uma coisa pela outra significava que tudo valia a mesma coisa e quem tinha a sua coisa achava que valia mais, eles criaram o conceito de moeda, de juros. Como é que isso era controlado? Quer dizer, nós não tínhamos os ERPs da vida, não tínhamos nada disso. Durante muito tempo foi simplesmente no conceito de que o que eu quero e o que você dá, se desse certo, valia. Aí começou-se a criar o conceito de emprestar o dinheiro para se poder comprar, e isso fez com que no ano 500 a.C. começasse a se criar bancos. Então a gente tem histórias de bancos. A banco não é da vida moderna? Como é que surgiram os bancos? No ano 500 a.C. já tinha uma instituição bancária com diversas lojas ou diversas atividades em países diferentes, que era uma grande eu vou consultar o INPE para ver se nós temos um registro dessa marca, né? E já naquela época, os bancos já surgiram como uma forma interessante, mas foi como uma forma de reduzir os juros, porque quem tinha o capital, ele tinha o poder e ele cobrava, naquela época, já juros astronômicos, juros abusivos, então os bancos surgiram... Já naquela época tinha juros? Uma forma e foi criado pela Igreja Católica, na verdade, o primeiro banco é um banco da Igreja Católica, como uma tentativa de fazer com que os juros não fossem abusivos. Então foi uma tentativa de reduzir taxa de juros, foi a criação dos bancos, já naquela época. Tá. Caramba. Mas o que era condenável? Tinha alguma coisa condenável na cobrança de juros, de crédito? Como é que funcionava isso? Com o passar dos anos, esse conceito de juros abusivos ele vai mudando, ele muda hoje, inclusive de país para país, de população para população, da forma como a cultura é feita, mas sempre o que se teve em mente de controlar é aqueles juros daquela pessoa que tem o poder, porque tem a capacidade financeira de cobrar daquele mas que deve. Usura, né? É usura, quiser, né? Etc. Fazer essa chamada usura. Isso era considerado crime no passado? Sim, em alguns países até hoje é considerado crime, na maioria do mundo até hoje é considerado crime. Por que no nosso nós não temos essa mesma prática? Nós vamos chegar lá. No Brasil a gente tem, como tudo, a gente tem algumas diferenças, mas é interessante porque vamos falar dos juros em si. O Brasil é o único país, porque primeiro vamos voltar ao passo. Existe o juros simples, que é o juros que ele corre, você tem um valor simples, ele vai correndo, e tem o chamado juros composto, que ele tem um período, tem os juros daquele período, aí você acrescenta esses juros no valor e calcula o segundo período já com juros. Então, esses juros compostos é uma modalidade do Brasil. No resto do mundo não tem. É juros simples. Os juros compostos cobrados pelos bancos é no Brasil. Tá? Então isso faz com que o custo do dinheiro do Brasil naturalmente seja mais caro. Aí você junta o custo do dinheiro devido à cobrança dos juros compostos, mais as altas taxas
mais os riscos que os bancos dizem que têm, e por isso eles cobram taxas astronômicas. Então, toda vez que você fala com algum banqueiro ou com alguma instituição financeira, o grande problema é que eles dizem assim, como a gente perde muita coisa, então a gente precisa cobrar bastante. E aí o grande X da questão é que quando você vai ver pelo lucro dos bancos, você nota, mas para um pouquinho, se eles estão perdendo dinheiro, como é que tem tanto lucro assim? Pois é. Então, esse é o X da questão. E a questão da regulamentação, da legislação brasileira, né? Como é que funciona efetivamente e principalmente assim, tem alguma proteção do Código de Defesa do Consumidor? Simplesmente isso é imposto de uma forma tácita? Até que ponto o consumidor tem algum respaldo com relação a essa questão dos juros? O consumidor tem sim um certo respaldo, esse respaldo está no Código do Consumidor. Na própria Constituição se criou um conceito de que teria uma taxa de juros que não foi possível colocar no mundo real. Então tem certas condições de se questionar, mas normalmente o que acontece é que na lida entre a pessoa que tem o empréstimo e o banco, normalmente o banco sai ganhando. Então, assim, existem algumas regras, alguns conceitos, como é no mundo todo. Tá? É interessante porque assim, é muito interessante perceber que o conceito de juros abusivos ele é diferente de país para país. Então, vamos falar assim dos grandes países do mundo, para a gente ter uma ideia. Na França, os juros são liberados. Então, você começa o contrato com uma taxa de juros e no meio do contrato é possível mudar. É o país mais liberal do ponto de vista de juros, é a França. Quando a gente vai para a Itália é o oposto. A Itália tem um limite máximo de 5% ao ano, então é o oposto. Quando você vai para a Alemanha ela cria regras, mas ela só cria regras dizendo não tem limites, mas ela diz não pode ser abusivo. Então fica no conceito de que o devedor... O que é abusivo? O devedor tem que provar que ele não tem condições. É. Então é mais ou menos nesse sentido. E aí é muito interessante quando a gente vai para o país mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, é o berço da liberalidade. Em relação a juros, pelo menos 39 estados dos Estados Unidos eles fixam limites para juros. Então, tudo é liberal nos Estados Unidos, menos a cobrança de juros. Então, os Estados Unidos, o berço da liberalidade, não pensa a mesma coisa em relação a juros. O que no Brasil é o inverso, né? A gente cobra a taxa de juros que a gente quer. Então, assim, dando números, dando os valores para as taxas de juros no Brasil. O que se paga por um ano de poupança, que é a aplicação padrão do brasileiro, é mais ou menos o que se cobra por 15 dias de um crédito rotativo de cartão de crédito. Então, assim, é 15 dias na ponta negativa e um ano na parte positiva para pagar 6%. É muita coisa, é muita diferença entre o que se rende numa aplicação financeira e o que se cobra no empréstimo, no financiamento, principalmente nos cartões de crédito e nas taxas rotativas. E fora isso, existe uma máxima que dizem que os bancos, as instituições financeiras têm lucros astronômicos, que é uma coisa assim absurda. E aí, isso é uma verdade? É mito ou é realidade? Vamos falar dos números. Então, se a gente pegar os 4 maiores bancos, a gente teve no ano passado mais de 110 bilhões de reais. Olha só. De lucro líquido. Então a gente está falando de 35 bilhões no Banco do Brasil e 33 no Itaú, entre 10 e 14 milhões no Bradesco na Caixa Econômica, e o BTG Pactual com 9,9, quase 10 milhões, e o Santander logo em seguida com 8 bilhões. Então a gente está falando de 110 bilhões em 5 empresas. Quando a gente fala de 110 bilhões, a gente precisa pensar que isso é lucro líquido, que significa que já se pagou pelo menos mais 110 bilhões para o Tesouro Nacional. Tesouro, claro, né? Então, assim, todo mundo ganha com isso. Então, quando você diz assim, tem tanto para Previdência, tem tanto para... É mais ou menos quanto é o lucro do banco no ano, é quanto a gente está buscando de dinheiro para a Previdência. Então, é sim um setor muito rentável. E quando a gente ouve falar que tem risco de perda, mesmo com risco de perda, e isso já está contabilizado nesse lucro, tá? É muito lucro. É muita coisa, muito lucro, né? Para algumas famílias, na verdade. Tá? Bom, e aí voltamos a jogar aqui um atrativo, que é um dos capítulos que a gente vai falar com Alex Oliveira a respeito do tema desbancarização, lembra disso? Importantíssimo. Que é a mudança de cultura, mudança de posicionamento, é a quebra de paradigma dessas questões de verticalidade do mundo financeiro. É uma tendência mundial que o Brasil precisa adotar o mais rápido possível, porque é necessário que a gente distribua esse lucro entre quem gera efetivamente o resultado. É verdade. Mas, Carlos, muito obrigado sempre. Entendam que hoje a gente conseguiu transcender um pouco da lógica da história que é padrão.
nós somos há 5.000 anos atrás, com o Carlos aqui, não que ele tenha vivido naquela época, não é isso? Não. Talvez, Não tanto. talvez ele tenha feito uma regressão espiritual, mas o fato é que é um conteúdo muito interessante, não deixa de ser pitoresco, mas é histórico, para a gente entender que há 5.000, há 4.000 anos já se falava em todos esses controles, em juros, em bancos, né? Quer dizer, de uma forma obviamente adequada à época, mas são informações interessantes, principalmente para esse mundo financeiro que todo mundo tem aí o lastro. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco no canal WBC e continue nos acompanhando porque teremos sempre informações que sejam importantes para somar conhecimento. Muito obrigado, até breve.